Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Depois de excluir mais de 1.700.000 beneficiários com irregularidade no cadastro do Bolsa Família em 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que pretende revisar ao longo deste ano os dados de outras 7 milhões de famílias. Principal programa do governo na área social, o Bolsa Família tem passado desde o ano passado por um processo de revisão cadastral. Segundo o governo, o objetivo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular, além de garantir que quem precisa tenha acesso ao programa. O governo também tem revisado os dados do Cadastro Único, considerado a principal porta de entrada para os programas sociais, porque permite às famílias de baixa renda acessar, além do próprio Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, BPC, e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, esses 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão passar por revisão em 2024, porque estão com os dados desatualizados, apresentaram inconsistências na composição familiar ou nas informações de renda declaradas. Um exemplo disso são as famílias cadastradas como unipessoais, formadas por uma única pessoa, mas que divide a casa com outras pessoas. E falando agora sobre a dengue, um hospital de campanha para combate à doença abriu hoje no Distrito Federal com atendimento 24 horas por dia. No Rio de Janeiro, a Prefeitura também inaugurou 2 polos de atendimento para pacientes com a doença. Acre, Minas Gerais e Goiás também decretaram situação de emergência por causa da explosão de casos de dengue. O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira já começa a atender pacientes com sintomas de dengue na Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Serão oferecidos 60 leitos para atender pacientes 24 horas por dia. A unidade conta com 2 salas para hidratação, uma de adultos e outra infantil, além de um laboratório para a coleta de exames para o diagnóstico da doença. A Ceilândia é a região mais populosa da unidade federativa e concentra o maior número de casos de dengue até agora registrados, com mais de 7 mil casos. O Distrito Federal concentra em torno de 20% dos casos de dengue do país, um aumento de 920% nos casos de dengue neste ano, se comparado com o ano passado. 6 pessoas já morreram em decorrência da doença no Distrito Federal. A situação levou o governo do DF a decretar estado de emergência em 25 de janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro também decretou estado de emergência em saúde pública por causa da dengue. A medida saiu no Diário Oficial do município desta segunda-feira e também estão entrando em operação 2 de 10 polos de atendimento a pacientes com virose. A primeira unidade fica em Curicica, na clínica da família Rafael de Paula Souza. Além disso, serão 150 centros de tratamento e hidratação. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o Rio já vive uma epidemia de dengue, com mais de 11 mil casos da doença confirmados, um recorde de internação. A Prefeitura anunciou R$2 milhões para a compra desses testes rápidos para a dengue. O estado fluminense registrou mais de 17.500 casos de dengue apenas no mês de janeiro deste ano. O número é 12 vezes maior do que o registrado em janeiro do ano passado. Começou nesta segunda-feira na Espanha o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma boate na cidade de Barcelona. Vão ser 3 dias de julgamento no Tribunal de Barcelona e um esquema de segurança foi montado pela polícia com grades. Hoje, 6 testemunhas devem falar. Além da mulher que acusa Daniel Alves, o depoimento do próprio jogador é esperado para esse primeiro julgamento. Por questão de segurança da privacidade da vítima, a pedido da defesa, um biombo deve ser colocado entre os dois. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022. Desde a prisão do jogador, foram diversos pedidos de liberdade da defesa de Daniel, todos negados. E, segundo a Justiça da Espanha, pelo fato de a família do lateral estar em Barcelona, os promotores queriam evitar o risco de fuga.
E olha só, inundações atingiram diversas regiões da Califórnia, nos Estados Unidos, nos últimos dias. No momento, a região está em estado de emergência, com aulas sendo canceladas e áreas populares de Los Angeles sendo evacuadas. Até agora, pelo menos uma morte foi confirmada nos arredores de Sacramento. Após uma tempestade que bateu recordes percorrer a Califórnia, um fenômeno chamado rio atmosférico chega para piorar a situação. Isso é, uma faixa de umidade que carrega ar saturado por milhares de quilômetros, descarregando depois toda a água que possuía. O caos deixou mais de 900 mil pessoas sem energia, segundo o site de rastreamento Power Outage. E esses números continuam subindo rapidamente, com chuvas e ventos fortes consumindo a região central e sul da Califórnia. A previsão é que as piores chuvas aconteçam até terça-feira, com o litoral central e sul sendo os mais afetados com as inundações. Isso inclui as áreas metropolitanas de Los Angeles e San Diego. Alertas também acontecem para deslizamentos de terra, assim como o aumento nos córregos, rios e riachos. O estado anunciou que está pronto para ceder abrigos e comida para mais de 37 mil pessoas, além de equipes rápidas de resgate aquático em prontidão e membros da Guarda Nacional a postos para serem mobilizados a qualquer instante. Subiu para 112 o número de mortos nos incêndios florestais no Chile. Esse já é considerado o pior desastre natural desde 2010, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos. Autoridades chilenas alertam que o número de mortos deve subir porque há centenas de pessoas desaparecidas. 15 mil casas já foram destruídas pelo fogo. O governo decretou luto nacional de 2 dias e enviou reforço militar para dar apoio ao trabalho dos bombeiros. Um toque de recolher está em vigor nas áreas mais atingidas. Os incêndios avançam desde sexta-feira e agora ameaçam chegar nas regiões mais populosas de cidades turísticas, como Vina del Mar e Valparaíso, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. O calor e os ventos fortes atrapalham o combate às chamas. O Ministério do Interior contabiliza 165 incêndios florestais e a maioria está fora de controle. E antes de encerrar, olha só, protestos no Senegal contra o adiamento das eleições terminaram em confronto. A polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogênio. Alguns deles responderam atirando pedras contra os policiais e erguendo barricadas. Homens e mulheres de todas as idades se concentraram nas ruas do país com bandeiras senegalesas depois da convocação de vários candidatos. No domingo, a líder opositora Aminata Touré, que foi primeira-ministra do atual presidente Macky Sall, publicou nas redes sociais que tinha sido presa enquanto seguia para uma passeata. A informação foi confirmada pelo deputado opositor Mário Sagna. Aminata tinha denunciado o adiamento como um retrocesso democrático sem precedentes e convocou a manifestação popular para resistir à medida. Em um discurso à nação, Sall anunciou no sábado que revogou um decreto que estabelecia a eleição presidencial de 25 de fevereiro, enquanto uma comissão parlamentar investiga 2 juízes do Conselho Constitucional. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde.